Boa tarde, bom dia para quem nos ouve, para quem nos assiste. Hoje a gente está recebendo a doutora Karine, que é uma especialista em saúde bucal. Como a senhora mesmo se auto-intitula, é uma dentista que não cuida dos dentes. Que não mexe com dentes, Não exato. mexe dos dentes. Tem muito mais estruturas na boca do que dentes. A gente vai falar sobre isso. E nada melhor para falar um pouco da formação e do teu currículo que você mesmo, né? Por favor. Então, a história é longa, né? Por favor. Eu fui a primeira patologista bucal de Santa Catarina. Isso lá em 1900 e qualquer coisa. Fiz o mestrado e o doutorado na USP São Paulo, em patologia. Sou PhD pela medicina da USP em patologia também. Sou especialista em radiologia odontológica, que aí complementa a parte do diagnóstico de boca, a parte de radiografia. E também habilitada em odontologia hospitalar. Então, se é lesão de boca, clínico, radiográfico ou laboratorial, é comigo. Estudou bastante. Bastante. Então, para iniciar o nosso assunto aqui, a nossa conversa, eu queria que a senhora, você, como prefere... Pode chamar de tu, pode chamar de você, não tem problema não. Falasse um pouco dessa febre que são os cigarros eletrônicos. Ai, que loucura isso. É muito triste, na verdade, né? Então, vamos botar um passo atrás. O cigarro, independentemente do formato, ele é reconhecidamente um fator cancerígeno para vários tipos de câncer e o câncer de boca em particular, que é o nosso foco hoje, as lesões bucais. Inicialmente, os vapes foram concebidos com a ideia de auxiliar o paciente fumante de cigarros convencionais a reduzir o consumo de nicotina, por conta de se colocar os vapes com doses menores, e aí gradativamente o paciente conseguir largar o cigarro. Essa era a ideia original. Só que a ideia foi deturpada. Hoje os vapes não têm, ou cigarros eletrônicos, né? Eles não têm a dose tão baixa assim de nicotina como se preconizava inicialmente. Eles têm outros componentes que são tão prejudiciais à saúde quanto a própria nicotina do cigarro comum. E o pior disso eles atingiram uma população muito jovem. Quem é da minha geração, né? Vou fazer 52 anos esse ano. A minha geração viveu já um movimento de jovens que já não fumavam mais por conta de todos os malefícios que foram divulgados. A gente retrocedeu aí pelo menos uns 20 anos por conta dessa popularização e dessa glamourização dos vapes, né? Então a gente tem dois problemas aí. A substância em si, que é prejudicial, reconhecidamente. A combustão do vape, né, do dispositivo eletrônico, que fica presa dentro do dispositivo, faz com que as substâncias químicas, inclusive a própria nicotina, se convertam em outras substâncias que são mais prejudiciais ainda. Então o dispositivo eletrônico facilita esse processo químico, diferente do cigarro convencional. E o segundo problema é estar tão frequente, tão popularizado em pessoas tão jovens que têm uma mucosa bucal ainda jovem também, com células mais frágeis à presença dessas substâncias. Quando a gente soma as duas coisas, a gente está aí num cenário muito preocupante de pacientes muito jovens, muito jovens, que vão começar a desenvolver câncer de boca, que já é frequente, é o 5º tipo de câncer mais comum entre todos os tipos de câncer. Ele só perde para esses mais falados na mídia, câncer de pele, de mama, de próstata, de pulmão, e em 5º lugar vem o câncer de boca. Então a gente está aí num cenário muito difícil, assim, muito preocupante. E quando surge o câncer oriundo do vape, o que a pessoa sente, quais são os sintomas, quando que ela deve procurar um médico ou dentista? Isso é mais preocupante ainda, porque o câncer de boca, quando ele se manifesta na mucosa bucal, geralmente quando a gente fala câncer de boca, é importante ressaltar isso, a gente está falando do câncer que acomete a mucosa bucal, né? Então o tecido que reveste a boca. Existem outros tipos de câncer que acometem maxila, mandíbula, osso, enfim, a parte de cabeça e pescoço. Mas o câncer da mucosa bucal é o que a gente está chamando aqui popularmente de câncer de boca. Independentemente da origem, né? Então, se ele vem do cigarro convencional, vamos chamar assim, se ele vem de outros tipos de fumo, ou se ele vem dos vapes, dos cigarros eletrônicos, ele vai se apresentar na mucosa da mesma forma. Então, vale para qualquer tipo de fumo.
Inicialmente, o paciente não sente absolutamente nada. Então, por isso que o cenário também, reforçando, é preocupante. O que aparece na mucosa bucal? Manchas brancas, manchas vermelhas, ou até misturado, mancha branca com vermelha, mesclado, algum volume, algum crescimento tecidual, ou ulceração, ferida, a tal da ferida que não cicatriza, tá? Em qualquer uma da presença de qualquer tipo de cigarro, é isso que vai ver. Só que o que acontece? Aquilo ali pode ficar meses sem o paciente sentir absolutamente nada, ele nem sabe que tem. E o profissional, por seu lado, os dentistas de maneira geral, que não tem o conhecimento mais aprofundado, com mais carinho mesmo, de olhar a parte de mucosa e olhar a lesão de boca, preocupa-se muito com a questão do dente, né? Tem um foco muito grande nessa questão. A gente procura o dentista só quando dói, Exato. Né? Se o dentista não tivesse olhar, também pode passar despercebido. Uhum. Quando vai se manifestar, quando o paciente tiver realmente algum tipo de sintoma, que sintomas ele pode ter? Dor, dificuldade de deglutição, dificuldade de mastigar. Mas isso só vai acontecer na fase avançada, quando ele já tem um prognóstico, né, uma possibilidade de tratamento e de cura muito reduzida. Agora, se você pegar no começo, tem 100% de chance de cura. Uhum. Então, o tratamento em si é extração e quimioterapia? Como é que funciona? É médico? Funciona assim. Dentista? Então, aí entra a parceria, né? Eu gosto sempre de dizer que antes de sermos dentistas, somos profissionais da saúde, né? Então, entra a parceria de várias áreas da saúde. O dentista, o psicólogo, o nutricionista, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, todo mundo junto vai atuar nesse paciente uma vez que ele tenha câncer, né? Que seja diagnosticado. Mas o papel do dentista vai até onde? Vai até o diagnóstico. E é importante ressaltar também que o câncer de boca é o único tipo de câncer no corpo que avisa que vai acontecer. O que significa isso? Antes de aparecer o câncer de boca propriamente dito, ele pode ser precedido pelo que a gente chama de lesões pré-malignas. Então aparece lá a manchinha, ou a plaquinha branca, e ela ainda não é câncer. Ela está avisando que se os fatores de risco continuarem ali, por exemplo, o cigarro, vai acabar evoluindo para câncer. Então, a gente tem essa possibilidade ainda na boca, de ver uma lesão pré-maligna. Não diagnosticou, vai evoluir para o câncer. Uma vez o dentista diagnosticando, através de uma biópsia, né, de um exame clínico, e de uma biópsia na boca, ou câncer de boca propriamente dito, aí o paciente é encaminhado para o médico. Aí o dentista pode participar como parte de uma equipe multidisciplinar que atua na oncologia. E aí é um papel importante também, de eliminar focos de infecção na boca, de não deixar com que, de repente, uma cárie se torne um problema porque o paciente está debilitado por conta do câncer. E ele também pode atuar pós-câncer. Uma vez que o paciente está curado, está tratado, ele pode atuar na reabilitação, na reposição de dentes, na colocação de próteses e outras coisas que são específicas. Os casos assim mais avançados, a pessoa perde o dente mesmo? Perde segmentos inteiros, perde mandíbula inteira, perde língua. É grave, assim, é muito sério. Fico feliz que vocês tenham se alertado para a importância do tema, porque realmente é muito sério. Aproveitando o que a gente está chegando no carnaval, eu acho que com o vapor está mais na juventude, os fatores de risco que o carnaval traz consigo com relação ao câncer e esse uso do vapor e tudo Todos, mais. Né? Bebida... Todos. Bebida, cigarro, incluindo vape, os excessos de maneira geral que debilitam o organismo, né? Então, quando a nossa imunidade também... Excessos em todos os sentidos, né? Que o carnaval propõe. Inclusive, excessos físicos, de ficar sem dormir, esse tipo de coisa. Vai se alimentar mal, né? Então, quando a gente coloca na balança o álcool, o cigarro, eventualmente alguma droga ilícita, né? Que a gente não pode, infelizmente, descartar. O sexo, né? O contágio sexual sem proteção. Tudo isso pode ser implicado em várias lesões de boca e no câncer em particular. E o maior problema é que, às vezes, as lesões de boca mais simples, vamos dizer assim, elas podem acontecer agora, tipo herpes labial.
Mas as lesões mais sérias, o preço deste carnaval de 2024 não vai ser agora. Vai ser lá na frente, né? Então, o fator de risco mais forte, o sol no caso do lábio inferior, o excesso de sol, o cigarro, o álcool e o vírus HPV, que é o papiloma vírus, que também tem contágio sexual. São inúmeros fatores de risco que a gente vê, é o que mais tem no carnaval, né? Exato. E com relação às DST, o que a senhora pode mencionar pra gente, em especial para o público que são os portadores do HIV? O HIV, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela é bem da minha época, né, da geração anos 80, né, quando ela surgiu. Inclusive, eu já fiz até um comparativo aí nas minhas redes sociais de quando surgiu a Covid, né, aquele receio inicial do contágio, aquele medo. Houve vários fatores de preconceito, inclusive, com a questão da Covid. Então, dá até para fazer, de certa forma, um paralelo. O que aconteceu com os portadores de HIV é que, em função dos tratamentos, se tornou uma doença crônica, que não deixa de ser ter seus problemas, né? Não é gostoso ter uma doença crônica, não é fácil ter que tomar medicamentos todos os dias. Hoje, medicamentos com efeitos colaterais muito menores, mas ainda assim com efeitos colaterais. Então, quando a gente volta para trás e pensa no contágio inicial do vírus HIV, existiam muito mais manifestações bucais do que existe hoje. Mas hoje ainda você pode ter como um alerta na boca a presença de algumas situações que podem indicar a necessidade de fazer o exame de sangue para ver se esse paciente é HIV positivo. Vou dar 2 exemplos. Um exemplo é o HPV. Se o paciente tem o papiloma vírus em boca, significa que houve contágio sexual. Se houve contágio sexual, pode ter havido do HIV também. Inclusive, eu tenho casos que o paciente me procura por conta do HPV, por conta da lesão de boca, que inclusive parece como se fosse uma verruguinha. A gente diz, na literatura se diz que parece aspecto de couve-flor, que é como se fosse uma verruguinha, mas é branca e tem aquelas projeções. E esse tipo de lesão, se eu diagnostico na boca de um paciente, imediatamente eu vou solicitar os exames para HIV. Porque se ele entrou em contato com aquele vírus, que é o papiloma, ele pode ter entrado em contato. E, de fato, já diagnostiquei vários pacientes com HIV positivo por conta de papilomas na boca, tá? Então, essa é a primeira. A segunda é situações de infecção ou de manifestações bucais que saem do habitual. Por exemplo, o paciente nunca teve afta, e de repente, do nada, ele tem centenas de aftas, dezenas de aftas, com muita frequência, muito fora do normal. É importante investigar a questão imunológica, inclusive a parte da imunidade relacionada ao vírus HIV. Ou então infecções também. Acho que no popular se conhece muito a parte de doença periodontal, quando a gente tem o sangramento na gengiva, amolecimento dos dentes. Uma coisa é a doença periodontal, outra coisa é um paciente que tem a boca toda ok e um dente do nada parece estar com doença periodontal, sai do comum, sai do normal. Isso pode ser um indicativo, por exemplo, de infecção pelo HIV. E aproveitando que a senhora mencionou a Covid, tem pessoas que ainda carregam... como é que eu posso dizer? A Covid deixou alguma coisa relacionada... A literatura usa um termo que é a Covid longa, né? Como houve um primeiro contágio, né? A gente não tinha entrado em contato ainda com esse micro-organismo até então, foi tudo muito novo para a nossa imunidade, né? Inclusive, eu tive vários pacientes no consultório com manifestação bucal, também da Covid, né? Hoje o que a gente tem são pessoas que naquele momento, no início lá da pandemia, entraram em contato com cepas, né, com variantes do vírus muito iniciais, que ainda não tinham sido submetidas à nossa imunidade, então ainda não existia uma memória celular do ser humano contra aquele vírus, que é o que nos protege hoje, além, obviamente, da questão da vacina, que auxilia nisso.
Mas então aquelas pessoas que tiveram Covid lá nos primeiros momentos podem até hoje estar apresentando alguma alteração. Existem relatos de alterações na vista, alterações articulares, memória. Tem vários relatos que se associa. Tem várias pessoas que ficaram meses sem sentir o gosto, o sabor da comida, né? Gosto e cheiro, né? E o gosto por quê? Porque o vírus, o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, ele tem atração pelas papilas gustativas. Então, na verdade, ele tem atração por alguns tecidos específicos. Há as células da mucosa nasal, por isso que as pessoas perderam o olfato. E as células da mucosa bucal, a parte particularmente das papilas gustativas. Por isso que as pessoas não sentiam o gosto. Não foi com todos, né? Cada um teve uma manifestação diferente. E também com relação à Covid, derivada dela, deu uma explosão de casos de transtornos de ansiedade, depressão. E também vi que a senhora fez uma postagem com relação a isso que reflete na saúde da boca, né? A senhora podia explicar um pouco pra gente? Bom, acho que até faz o gancho com o carnaval, né? Porque muita gente, de repente, vai viver aí seus dias de folia. E pós-carnaval, muita gente sofre de uma certa queda, uma certa depressão, provavelmente pessoas que já têm essa questão, né? Em termos de manifestação bucal, a gente tem várias coisas que associam saúde mental com a boca. A gente pode falar, por exemplo, do bruxismo, que é uma coisa muito comum, que as pessoas conhecem, que é o ranger dos dentes, né? Na verdade, não é só o ranger, é o apertamento dos dentes também. A gente pode ter desde o bruxismo noturno, as pessoas rangerem os dentes quando estão dormindo, que é o que as pessoas conhecem mais, até o bruxismo diurno. Hoje as pessoas ficam O bruxismo, ele é psicológico? Não é psicológico, é uma soma de fatores. Eu sempre achei que fosse vermes. Isso, no popular se fala isso, mas não. É uma soma de fatores, desde questões musculares, musculatura, tensão, neurológico, encaixe da mordedura, vamos colocar dessa forma. Então é multifatorial, tá? Mas não é vermes não, é multifatorial. Mas o que é importante associar com o bruxismo em termos de saúde mental é o estresse, né? Então as pessoas, por exemplo, ficam hoje muito focadas no celular ou nos computadores, com N atividades, N demandas, né? Todos nós. Hoje eu acordei às 5 da manhã, vou terminar às 11 da noite. Então, isso faz parte hoje das nossas rotinas e isso faz com que a gente tensione muito a musculatura da face, aperte os dentes porque está concentrado. Então, isso é uma coisa, né? Então, a questão do estresse, com certeza, potencializa a questão do bruxismo. Outra questão também que é muito comum é um tipo de doença que se manifesta na boca que chama líquen plano. O que é o líquen plano? Como é que ele aparece na boca? Ele aparece normalmente como plaquinhas ou estriazinhas brancas, que não sai. Se você tentar tirar com uma espátula ou com a escova, não vai sair. Mas o que é essa manifestação? É um ataque inflamatório contra você mesmo. É uma doença autoimune. Ela pode aparecer na pele, pode aparecer na unha e aparece na mucosa bucal também. E o que é a doença autoimune? É você contra você mesmo, né? E justamente as pessoas nessa questão de estarem ou deprimidas ou muito ansiosas, acabam desenvolvendo uma reação que é imunológica, que você não tem controle sobre ela, e ela começa a produzir lesões no teu corpo. Na mucosa bucal, elas aparecem ou como essas plaquinhas, essas estriazinhas brancas, ou às vezes como vermelhidão, como feridas. A boca começa a estourar com feridas, né, com bolhas. Então, eu costumo dizer o seguinte, tá tudo conectado. Você não vê, nem no carnaval, uma boca saindo andando sozinha, né? Até fica hashtag fica a dica. Se quem quiser usar como fantasia, me chama e eu tiro uma foto. Mas a boca é um órgão, é um sistema que faz parte do sistema respiratório, do sistema mastigatório. A mucosa que nos reveste internamente, reveste a boca também. Então não existe uma lesão de boca que esteja desconectada da saúde geral e vice-versa, né? Tudo está interligado.
O tema que a gente queria abordar era mais um alerta para o carnaval. Sim. E para meio que encerrar, eu queria que tu desse que pena! uma dica para o pessoal aí aproveitando o carnaval, uma prevenção ou realmente uma dica, né, para o carnaval com relação ao assunto que a gente abordou aqui. Ai, não fui. Se quiser olhar para a câmera, é aquela ali, ó. Aquela ali? Ai, gente, menos. Brincadeiras à parte, é óbvio que eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? Brincar faz parte, até, de certa forma, o ser humano tem essa questão aí de se exceder um pouquinho, tá tudo certo. Mas em relação às doenças sexualmente transmissíveis, na boca inclusive, vale sempre falar que a proteção é sempre a melhor saída. A questão do cigarro, evitar ao máximo as bebidas alcoólicas. E se exagerar, né? Não vamos ser inocentes de que, não, olha, agora vocês vão ficar em casa, só beber água. Não vai acontecer. Muita gente não tem esse perfil. Então, se você não tem esse perfil e vai se expor aos fatores de risco e sabe disso, está ciente, consciente disso, procure um profissional para olhar a sua boca depois, para olhar se te aparecer alguma lesão. E aí, se houver alguma consequência desse excesso, o diagnóstico precoce vai poder ser estabelecido. Eu agradeço a presença da doutora. Obrigada, eu que agradeço. É uma pessoa com bastante conhecimento e bastante propriedade no que fala. Foi um prazer recebê-la aqui. Igualmente, prazer foi meu.